Então, começou a gravação. E shalom a todos. Meus irmãos que já estão presentes e aquele que vai ver essa gravação. Eterno te abençoe. Vamos falar a bênção da Torá. Baruch Adonai, Eloheinu melech haolam. Achei que deixando Bemites, Otávio, Betsivano, Laasok, Bedrive, Torá. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou a estudar as palavras da Torá. Amém? E, como vocês sabem, estamos no quarto shiur. A pergunta é uma pergunta, né? Será bíblica a doutrina da Trindade ou a Trindade é bíblica? E estamos no 6º capítulo hoje, porém é o quarto shiur. Primeiro shiur nós demos dois capítulos, no segundo 2 capítulos, no terceiro não foi possível dar 2, porque já ficou um pouco mais extenso. Então, dei o 5º capítulo e agora vou dar o 6º capítulo para vocês desse shiur, tá bom? E o capítulo que nós vamos estudar hoje é o conceito hebraico de adoração, tá bom? É isso que nós vamos estudar hoje. E vamos relembrar de uma maneira prática, porque talvez vocês lembram, mas para a gente recapitular, nós já tocamos no assunto do primeiro capítulo sobre a palavra Echad, tem a ver com o eterno é um. Nós falamos sobre o atributo Elohim, ou a palavra Elohim, a palavra Adonai. O quarto foi quando o Eterno fala no plural. E o quinto foi o princípio dos agentes. Né? Esse princípio dos agentes, creio que foi já mais abrangente quando se refere como o Eterno, ele age, ou ele faz a sua obra, ele faz os seus planos, como e por meio de quem. Né? O princípio dos agentes é muito importante entender, e baseado no princípio dos agentes, que nós já estudamos, isso já nos faz entender o conceito maior de como nos relacionarmos com o Eterno, entender um pouco mais de como o Eterno age, certo? E hoje vamos falar sobre o conceito hebraico de adoração. Bom? E nós vamos dar uma olhada mais perto dessa palavra adoração, mas no hebraico. E se nós formos ver nos dicionários, eu tenho um dicionário da língua portuguesa, que a palavra adoração, no português, não no hebraico, no português significa reverenciar, honrar a Deus com adoração. Significa reverenciar como algo divino, amar ao extremo, né? Tanto que existe uma expressão em português que fala, eu adoro ele, eu adoro ela, eu adoro comer sorvete, né? A pessoa ama mesmo, muito. Também a adoração tem a ver, no português, com orar, ou fazer uma oração, certo? E quando nós abrimos as escrituras, a gente deve ter em mente que dos dois primeiros significados são os atuais, que é reverenciar, honrar a Deus com adoração, ou reverenciar como algo divino. Então, em um ambiente religioso, a palavra adorar é entendida como algo que é feito diante do que é considerado um ser superior. É assim que a gente consegue compreender, né? E esse significado do conceito de adoração, qual é que seria nas escrituras? É a pergunta. Então, nós entendemos no sentido religioso, em português, o que é um ambiente de adoração, e nas escrituras, essa palavra adoração, qual é o sentido que é dado, né? E também
se a gente for perguntar se existe uma palavra em hebraico, tá? Em hebraico, que signifique exatamente adoração, Leandro, não tem, não tem. Aí já vem o primeiro choque, né, para você, porque em português existe, em inglês existe, em outras línguas existe, mas em hebraico, exatamente, a palavra adoração, ela não existe, como worship, por exemplo, em inglês. Então, e existem palavras, tá? Há uma palavra que frequentemente traduzida como adorar no hebraico, mas o significado não é exatamente o mesmo termo de adorar, certo? E após um estudo mais aprofundado que nós vamos fazer aqui, dessa palavra em hebraico, a gente pode perceber e também vamos poder confiar no que eu estou falando, vamos poder afirmar que o Messias, né, deve ser um ser divino para receber adoração, sim ou não, através dos estudos que nós vamos fazer aqui. Provavelmente nós vamos entender que não, porque é o que eu tenho ensinado, tá? Que o Messias não é um ser divino, ou deve ser um ser divino para ser adorado. Então, mas antes da gente examinar detalhadamente a palavra hebraica para a adoração, que é sobre a adoração, que é usado na palavra de Deus, na Bíblia, a gente precisa esclarecer a diferença, tá, que existe entre o louvor, já ouviram falar do louvor, e louvor ou ação de graças, e o que chamamos de adoração. Então, louvor, ação de graças e adoração tem diferenças. Então, se a gente perguntar, louvor e ação de graças pode ser visto como uma expressão de louvor por meio de palavras, pode ser por meio da música e instrumentos, tá? E também com o corpo humano. Você pode, através de manifestando, né, com o seu corpo, você pode expressar louvor, você pode expressar ação de graça, certo? Aí a adoração tem mais a ver com uma atitude interna de reverência, certo? E que ela é manifestada de uma forma audível e às vezes o quê? A gente expressa a nossa adoração em voz alta, né? E também pode expressar por meio de um movimento corporal, certo? Mas a adoração, especificamente, é uma atitude reverente vinda de dentro da gente, ou seja, interior de admiração e respeito, vem de dentro da gente, de reverente interior, né? De admiração e respeito. E eu vou deixar alguns textos para vocês, nas Sagradas Escrituras, que também está relacionado com sacrifícios de animais. Adoração tem a ver com sacrifícios de animais. Por exemplo, João 12:20, a gente pode ler esse texto. Vou para João, porque eu posso ler dos sacrifícios para vocês que está na Tanakh, mas vocês já estão estudando Torá e conhecem muitos textos falando sobre sacrifícios e que se refere à adoração. Mas de João 12:20, diz assim: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Tá vendo? Alguns gregos que foram para a festa para adorar. Ou seja, quando fala subindo para adorar, significava que esses gregos estavam indo para o templo oferecer sacrifícios. Vou te deixar só esse versículo, mas nós temos em Gênesis 22, em 1 Samuel 1:3, tem em Isaías, tem em Apocalipse, também Apocalipse fala sobre adoração, tá?
mas é relacionado a sacrifícios de animais e serviço no tabernáculo, no templo sagrado, tá bom? Agora, vamos começar com, com as palavras que significa, no caso que nós vamos estudar no hebraico sobre adoração. De acordo com o dicionário, tá? A palavra hebraica Ishtahavá. Eu vou mostrar para vocês, porque é muito bom. Deixa eu começar aqui com a tela. O pai que nós vamos estudar. Uhum. Estão vendo a telinha? Deixa eu ver aqui. Sim. Pronto. Tá vendo? Aqui, ó, está escrito Ishtahavá, certo? Essa palavra Ishtahavá significa curvar-se, prostrar-se, inclinar-se, prestar homenagem, ajoelhar-se, adorar. Certo? E tem a outra que é sagad. Sagad. E sagad também significa inclinar-se, curvar-se, dobrar-se, inclinar-se, abaixar a cabeça, ser humilhado. Certo até aí? Estacavá, estacavá e sagad. Ok? A palavra sagad, ou a palavra aramaica seguid, do lado aramaico, aparece várias vezes, tá? No capítulo 3 do livro de Daniel. Só que essa palavra seguid, que é em aramaico, certo? Ela corresponde à palavra hebraica sagat, que eu acabei de ler para vocês aqui, em hebraico, sagat. Só que quando a gente fala de sagat nos textos hebraicos, aparece, como disse que aparece 4 vezes na Tanakh, é uma palavra que corresponde ou está relacionada à falsa adoração, sagat. E em Daniel se lê em aramaico seguid. Tá? Então eu estou falando aqui, estacavá e sagat. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer de duas palavras que se relacionam com adoração, segundo as traduções portuguesas, inglesas, que seja. A gente está tirando agora o sagat e vai ficar só com estacavá. Tá? Precisei falar sobre sagat justamente caso alguém ache uma outra palavra que diga, estacavá não quer dizer só adorar, também tem sagat, mas já adianto para vocês que tem a ver com a falsa adoração, certo? E a palavra estacavá é uma palavra mais abundante nas escrituras. E é que a gente vai discutir aqui com mais detalhes, certo? Como a palavra estacavá, ela é usada nas escrituras. E como é que ela é usada nas escrituras? A gente vai, a palavra estacavá, ela é usada para expressar adoração ao Eterno, primeiro ponto que a gente vai falar. A palavra estacavá é usada para expressar adoração ao Eterno. Qual é o texto que existe? Que podemos ler? Gênesis 24, versículo 26. Nas versões cristãs, vocês vão ler adoração. Mas quem tem a versão hebraica já vai matar de primeira, sacar de primeiro. Entendeu? Então, eu vou mostrar outro texto. Vou mostrar em hebraico para vocês. Gênesis 24, versículo 26. Vou mostrar só esse texto, porque os outros não vai ser necessário, porque sempre vai ser a mesma palavra.
Estão vendo a telinha, né? Estão conseguindo a telinha, né? Sim. Tá. Ó, tá aqui, ó. Sim. Olha o que está escrito. Vaikot. Essa primeira Vaikot. Aí vem raiz. Segunda é raiz. E aqui eu marquei o vá, que é o vá em pretinho. E em vermelho fica istahavu. Terminou com U, né? Istahavu. Lá, Yud Rei Vad Rei, que é o nome do Eterno. Em português fica, então o homem se prostrou e adorou Istahavá, o Senhor. Tá? Vocês estão vendo aí, né? E aqui, vá Istahavu. Certo? Essa, a maioria das vezes que nós vamos ler, quando se fala sobre todas, quando se falar de adoração, nos textos em português, a gente vai ler essa palavra Istahavá, ou Istahavu, que aí, o único que está mudando é que o homem se prostrou. Então, o Istahavu dá o verbo no pretérito, no passado, por isso está Istahavu. Istahavá é prostrar-se, no presente. Só isso que muda, tá bom? Então, essa palavra que nós vamos estar lendo nos textos. Nós vamos ler. Pronto. Voltando. Quando a gente vai ler a palavra, então o homem prostrou e adorou o Senhor, ali no português. Não na versão que o Leandro tem aí, nem minha esposa, que é a versão hebraica. Então, Vaikot tem a ver com inclinar, só que tem a ver com, não é uma inclinação, é como dobrar a cabeça. Uma reverência. Por isso que fala prostrou e adorou. Só que essa palavra prostrou é Vaikot. Só que não é essa palavra que nós estamos estudando. Por isso que está escrito prostrou e adorou. E no português ficaria estranho. Então, ele se prostrou e se prostrou. Porque duas vezes prostrar. E, na verdade, ele só inclina. Inclinou e prostrou seria o correto. Né? E vai estar cavu é prostrou-se ou adorou, segundo o português. Outro texto que nós lemos também é em Êxodo 4:31. Certo? E diz, e o povo creu, e quando ouviram que o Senhor Adonai havia visitado os filhos de Israel e visto a sua aflição, prostraram-se e adoraram. Outro texto que eu vou ler para vocês é em Êxodo 24:1. Está escrito assim: então Deus disse a Moisés: suba a Adonai, ou ao Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e vocês adorarão de longe. E essa palavra que eu acabei de ler agora, dos 3 versículos, adorarão, está Havá, certo? A gente pudesse ler, então o homem se prostrou e está Havu ao Senhor. E no Êxodo 4:31, o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a sua aflição, prostraram-se e adoraram. Está cavado. Então Deus disse a Moisés: suba ao Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciões de Israel, e vocês estacavar, adorarão de longe. Todos esses textos, todas essas 3 palavras, nesses 3 textos foram traduzidos em português como adoração, que se presta, assim, se refere a um ato de mostrar a reverência, tá? Que é o eterno, e aparece também nos 2 primeiros textos, junto com a palavra kadad, que significa curvar-se. Então, prostrar-se e adorar. Kadad. Mas no terceiro texto já não aparece kadad, mas aparece só istahavá. Certo? Se vocês lerem na versão hebraica, não existe a expressão
e adoraram, ou adorarão. Tô certo, Leandro? O que é que está escrito no teu? O que é que diz? 24:26 de Gênesis. O homem curvou a cabeça e prostrou-se diante de Adonai. E prostrou-se. Por que fala e prostrou-se? Todo está escrito curvou-se e prostrou-se. Por quê? Porque não existe a palavra adoração em hebraico. Certo? E nesses textos, claro que o óbvio é entender que eles se prostraram e adoraram. Por quê? Lembre que faz sentido no texto. Tá? E a palavra estarravala implica essa posição corporal, porque se a pessoa se prostrou, mas perante o eterno, ele está adorando. Certo? Ele poderia estar fazendo só uma expressão de reverência, mas aqui, com o contexto do assunto que está sendo falado, você compreende que eles iriam adorar, certo? E está ligado inteiramente se você prestar atenção, todos os textos estão ligados intimamente à adoração sacrificial, certo? E, portanto, se a palavra aparece dentro desse contexto aí, sempre vai ser adoração, apesar de não existir a palavra adoração. Deuteronômio 26:10, também aqui nos mostra mais, digamos, tem a ver com oferecer sacrifícios. Deuteronômio 26:10. Agora eis que eu trouxe as primícias da terra que tu, ó Senhor, me destes. Então os porás perante o Senhor teu Deus e adorarás. Então você vai colocar as primícias da terra perante o Senhor teu Deus, ou seja, sacrifício, lembrando que existia sacrifício de oblação, e adorarás. Na tua versão de Deuteronômio 26:10 está dizendo e te prostrarás. Certo? 1 Samuel 1-3 está dizendo que este homem subia da sua cidade todos os anos para adorar, estarravar, e oferecer sacrifícios ao Senhor dos exércitos em Siló. A gente está falando aí de quem? 1 Samuel começa a história de Ana e Elcana. Ele subia todos os anos para adorar e oferecer sacrifício. Por quê? Aquele que oferecia sacrifício, sempre ele oferecia e se prostrava em adoração. Tá? E aqui já nos está dando esse texto de estarravar, no caso, essa palavra estarravar, nesse texto que se relaciona com o serviço de sacrifício no templo, certo? E a expressão reverente, corporal, que era feito após o sacrifício oferecido. E esses 22:5 fala a mesma coisa, e Abraão disse aos seus jovens, esse é um texto quando ele estava levando Isaac para o monte para ser oferecido, que o Eterno pediu Isaac como sacrifício, ele disse, fiquem aqui, jovens, né, disse aos jovens, fiquem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e adoraremos, e voltaremos a vocês, ou seja, está cavar. E em 1 Samuel 1:19 fala a mesma coisa, levantaram de manhã bem cedo e adoraram, estacavar perante o Senhor e voltaram para a sua casa em Ramá, e Elcana foi ter com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Certo? E finalizando essa parte aqui, tem um... Deixa eu ver aqui um texto. 2 Reis 18:22. Mas se disserdes, confiamos no Senhor, nosso Deus, porventura não é ele aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, adorareis diante desse altar em Jerusalém? Então, está cavado, prostrareis. Com base nesses textos que eu li, deixei mais outros para vocês, quando vocês verem o documento, com base nesses textos que eu li para vocês, né? A gente vê que a coisa mais importante e principal, o objetivo do serviço de sacrifício é o próprio ato de adoração, né? Reverencial, que é feito junto com a oferta de sacrifício. E a pessoa se sacrifica para adorar também, né?
E o sacrifício também é o caminho para chegar ao eterno. E depois de chegar a ele, a pessoa se curva, e é mais importante ainda do que o sacrifício. Por isso que é usada essa palavra estarravá. E é mencionada sozinha, né? E embora esteja claro que se trata de oferecer um sacrifício. O outro ponto, a palavra hebraica estarravá, ela é usada para expressar respeito pelos agentes celestiais. Então, a gente está saindo agora de dois pontos. Um que estarravá significa adoração ao eterno e está relacionado a um sacrifício estarravá. Porém, a gente também acha a palavra hebraica estarravá para expressar respeito pelos agentes celestiais do eterno. E é importante a gente observar essa palavra, que não precisa ser, digamos, necessariamente ser entendida como adoração no sentido de reconhecer alguém como uma divindade, tá? E portanto, expressar reverência por essa divindade. Sim. E a palavra não tem uma força, não tem uma mesma força quando em hebraico, quando é traduzido para o português. E sempre que ela é traduzida como adoração, às vezes nas versões hebraicas não vai aparecer como adoração. Isso que é impressionante, né? E essa palavra, estarravá, em primeiro lugar, ela é uma expressão externa, certo? Deixa eu só me ajudar aqui com um reflexo. E a intenção decide o grau de veneração dado ao destinatário. Isso é importante, tá? Dessa demonstração de honra. E externamente, veneração pode parecer a mesma coisa, mas a atitude interior ela é decisiva para se tratar da posição de autoridade, tá? E em que objeto desse tipo de veneração é reconhecido? Quando a palavra estarravá aparece aqui, não está claro se é adoração ou não. E depende da atitude do coração, certo? Da pessoa que está praticando esse ato. E pode ser adoração ou não. Em Gênesis 18, 2, mostra que nesse versículo, o contexto mostra, né, que não pode ser entendido como adoração. Vamos ler esse texto aqui. O contexto desse texto não nos mostra que não pode ser entendido como adoração. O que está escrito lá? Gênesis 18, 2. E levantando ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. E vendo-os, ele correu da porta da tenda ao encontro deles e caiu por terra. Certo? Então, vamos observar esse texto, como a gente viu anteriormente, tá? Ela anteriormente, tinha um significado de adoração perante o eterno. E aí, o que a gente pode ver aqui? O nosso pai Abraão, por exemplo. Ele se prostrou no chão diante desses seres celestiais, em reverência à posição deles como delegados do Altíssimo, certo? Mas ele não os adorou. A palavra estarravá tem um significado menos forte do que adoração. E é por isso que a maioria dos tradutores não traduziu a palavra estarravá como adoração nos textos em que a reverência diante do Eterno não está envolvida, gente. E, voltando a falar, é óbvio que na palavra inglesa, worship, estou correto, né? Worship, adoração, é mais limitada, tá? Ela é muito mais limitada que a palavra estarravá. Porque quando você fala worship, você sabe que é adoração, né? E estarravá não. Então, se você prestar atenção, a palavra estarravá agora está com um terceiro sentido. E por que eles não traduziram como adoração? Porque Abraão poderia ter se prostrado e adorado aqueles anjos, certo? Então, não precisamente um prostrar-se com estarravá está demonstrando que Abraão ele estava
adorando, mas na verdade ele estava honrando, né? Ele estava venerando aqueles agentes, aqueles anjos. E aquele que honra um agente, tá? E reconhece a posição do Eterno, que o Eterno concedeu a esse delegado, dessa forma, o Eterno também é reconhecido e honrado. A gente já discutiu isso no princípio dos agentes. Se você ouve o agente que o Eterno mandou, então você está ouvindo o Eterno. Se você obedece o agente, você está obedecendo o Eterno. Mas se você não obedece ou não recebe, é como se você não estivesse recebendo o Eterno. Por isso que Abraão se prostrou perante aqueles agentes. A mesma coisa acontece, por exemplo, nos dois anjos lá do Gênesis 19, que eles descem para Sodoma, ou Sedom em hebraico, para visitar Ló. Em Gênesis 19:1 está escrito assim: então os anjos chegaram a Sodoma à noite, quando Ló estava sentado à porta de Sodoma. Quando Ló os viu, levantou-se para encontrá-los e prostrou-se com o rosto em terra, Estarravá. Outro texto que a gente acha também em Números 22:31, então o Senhor abriu os olhos de Balaão, primeiro a gente está falando de Ló, na verdade primeiro a gente falou de Ló, de Abraão, falou de Ló, agora a gente está falando de Balaão, ó. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho com a espada desembainhada na mão e inclinou-se, Estarravá, com o rosto em terra. Outro texto também é quando Yehoshua, ou seja, Josué, teve um encontro com o capitão do exército celestial do Eterno. Onde está escrito isso? Em Josué 5:13-15. E aconteceu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava diante dele um homem com uma espada desembainhada na mão. E Josué se dirigiu a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: não, mas vim agora como capitão do exército do Senhor. Então Josué se prostrou por terra e se inclinou diante dele e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Então o capitão do exército do Senhor disse a Josué: tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué assim fez. Assim como Moshe tirou os sapatos no local separado onde o agente do Eterno se revelou, certo? E Yehoshua também faz a mesma coisa e teve que se curvar em reverência, no chão, em reverência, e tirar as sandálias ainda, assim como aconteceu com Moshe, certo? Diante desse mensageiro celestial. E como eu disse, vimos 4 exemplos. Quem foi os exemplos? Abraão, a gente viu Abraão, a gente viu quem mais? Ló, a gente viu Balaão e vimos também Josué, que se prostraram perante aqueles anjos, que eram agentes do Eterno, certo? Diante desses emissários. E, obviamente, as escrituras hebraicas também não diferenciam entre o que chamamos de adoração, curvar-se em respeito. Esse verso aí, O que é que diz? Não, respondeu ele: eu sou comandante do exército de Judá, acabei de chegar. Yehoshua prostrou-se com o rosto em terra, adorou e lhe perguntou: e o Senhor que faz este? Aí está escrito adorou. Achamos um erro nessa versão. Qual é? Josué 5:14. Eu vou mostrar depois, que eu não estou com a minha Tanaka, que é a Torá. Tá? Deixa eu ver na tua aqui. Tem, esse aqui, ó. Nem por aqui aparece rapidinho, gente. Esse aqui. Esse aqui. Josué aqui? Josué 5:13, 5:14, tá? Voltando, né? Nós temos esses exemplos desses 4 personagens e eles não diferenciam
como diz a tradução hebraica, não diferencia sobre o que chamamos de adoração, se nós lermos em hebraico, né? Nem curvar-se em respeito. E nós temos ou não temos o direito de adorar os anjos? Né? Mostrando-se o rosto interno em sinal de respeito e de amor. E, como eu te disse, a tradução é boa, mas já havia alguns nuances, algumas diferenças aí, tá? Mas mesmo assim ainda continua muito acima da média. E, como eu disse, a adoração aos anjos existe. Nós compreendemos, segundo os textos da Torá, que não se adora a anjo. Certo? O que a gente pode dar adoração somente ao Altíssimo, porque adorar um anjo dentro da Torá é idolatria. Por quê? É adorar um ser, escutem bem, é adorar um ser criado em vez do Criador. Um anjo é um ser criado. Onde que está escrito isso? Romanos 1, 25. Romanos 1, 25, lá diz, porque trocaram a verdade de Deus, esse texto é forte, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Ou seja, trocaram a verdade pela mentira. Então, ouvidos ouçam. Por quê? Porque que a gente tem visto pessoas adorando o criado, o ser criado. Certo? Agora, se esses 4 personagens tivessem adorado os mensageiros celestiais, eles também teriam cometido essa idolatria. E todo mundo vai lá e traduz como prostrar-se, inclinar-se. Não é verdade? E os anjos, se você prestar atenção, eles não consideram todos os textos. Você lê, nenhum anjo considerou que eles estavam adorando. Agora, Apocalipse 19, 10, deixa eu ver. Abre aí Apocalipse 19, 10. Posso ler? Pode. Diante disso, lancei-me aos seus pés num gesto de adoração. Mas ele imediatamente me orientou: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, e tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Tá vendo? Vocês compreendem que... Então, vamos ser sábios. Vocês compreendem que prostrar-se não tem nada a ver com adoração? Por quê? Porque tem a ver com o que está dentro do teu coração. Hã? E os 4 personagens que nós acabamos de ler, eles se prostraram e reverenciaram, e nenhum anjo foi lá e chamou a atenção deles. Nenhum anjo repreendeu. Sim ou não? Agora a gente lê Apocalipse 19, 10. João se prostra e o anjo percebe que ele o está adorando. E o que é que aquele anjo faz? Ele o repreende. Que a diferença entre prostrar-se ou inclinar-se e adoração é nenhuma, segundo o hebraico. Está dentro, está no íntimo da pessoa. E o anjo, ele percebeu que ele estava sendo adorado. E disse, não faças isso. Tá? Então, esses textos, eles constituem evidência de que a palavra Estarravá fala de um ato externo de reverência, não interno, externo, e não precisa ser necessariamente entendida com adoração. Já tem aí estou te dando mais uma outra ferramenta de que você já consegue
que nós vamos, no próximo capítulo, que a gente for estudar, e na próxima aula, próxima semana, a gente já vai usar essas palavras dentro da Brit Hadashah, certo? Que é confundido lá dessa maneira. Agora, a palavra hebraica estachavá, ela é usada também para expressar respeito pelos governantes políticos e espirituais. Por exemplo, a palavra estachavá, ela não é apenas usada para expressar reverência ou expressar reverência perante o Eterno e também os emissários dele. Não. Também, como disse agora há pouco, respeito aos homens. Então, quando a gente vai ver Isaac, ele profetizou que as nações se curvariam em reverência, em conhecimento à liderança de Israel. Onde é que está escrito isso? Gênesis 27 e 29. Está escrito assim: sirvam aos povos e que as nações se curvem, estachavá, diante de você. Seja senhor de seus irmãos. E que os filhos de sua mãe se curvem, estachavá, diante de você. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Isaac está profetizando sobre a vida de quem? Sobre Israel, ou seja, Jacó. Os sonhos de José também falam de que homens o reconheceriam com a sua posição de governante. Onde a gente vê isso? Que eles se curvariam a ele em profunda reverência. Onde a gente vê isso? Gênesis 37, do 7 ao 10. Aí aquele sonho que ele conta para o pai, né? Que deu o que falar lá com dos feixes. Que ele diz assim: estávamos atando feixes no campo, eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, e os vossos feixes se puseram ao redor e se inclinaram, e estachavá sobre o meu feixe. Aí os seus irmãos disseram: você vai reinar sobre nós, vai nos dominar? E diz que eles o odiavam ainda mais por causa desse sonho. Aí ele teve outro sonho, né? E diz que ele conta que ele via o sol, ele via a lua e as 11 estrelas e se inclinavam diante dele, né? E contou esse sonho aos seus pais e seus irmãos, e até o pai dele repreende e disse: que sonho é esse que você teve, né? Qual é esse sonho que você teve? Tu achas mesmo que tua mãe, teus irmãos, iremos nos inclinar, ou inclinaremos-nos, ou vamos inclinar-nos, na verdade, diante de ti? Estachavá. E a gente acha também nos sonhos, que os sonhos de José, mais na frente, Gênesis 42, versículo 6, Gênesis 43, versículo 26, versículo 28, a gente vai ver que os sonhos de José e Yosef se realizam, gente. E, por exemplo, tem um texto que diz aqui, do 42, verso 6, e Yosef era governador da terra, e era ele quem vendia todo o povo da terra. E os irmãos de Yosef vieram e se curvaram, estachavá, diante dele com o rosto em terra. Outro texto do 26 fala: quando Yosef voltou para casa, eles trouxeram o presente que tinham em mãos para dentro da casa e se curvaram, estachavá. Só no finalzinho que fala se curvaram, que ficava de código desse texto. Outro exemplo que é quando os servos de Faraó se curvam em reverência a Moshe, por exemplo. Êxodo 11, 8. Diz assim: e todos esses teus servos descerão a mim e se inclinarão, estachavá, diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso eu sairei. E Moshe saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. Os descendentes de Eli também, do sumo sacerdote Eli, deveriam se curvar em reverência diante do sumo sacerdote prometido, conforme está escrito em 1 Samuel 2:36. E acontecerá que todos os que restarem de tua casa virão e se curvarão, estachavá, diante dele por uma moeda de prata ou um pedaço de pão, e dirão: designe-me para um dos ofícios sacerdotais, para que eu possa comer um pedaço de pão.
está falando do que finalizaria a descendência de Eli como sumo sacerdote e iria ser passado para a geração de Finéias, de Pinhas, certo? Davi também se curvou perante o rei. Então, essa que ele se curva perante o rei é em 1 Samuel 24:8. E depois disso, Davi levantou, saiu da caverna, gritou atrás de Saul, dizendo: meu senhor, o rei. E quando Saul, meu senhor, o rei, e quando Saul olhou para trás, Davi inclinou o rosto para o chão e prostrou-se, estacavá, e se curvou, estacavá. Eu lembrei de uma passagem de Mateus, né? Quando os magos encontram Yeshua. Vamos falar isso, só que a única diferença é que vamos ter que usar o grego, tá? E isso vai ser muito importante. Aí, tanto a judaica quanto a NVT está adorada. Sim. Né? Mas aqui a Tanakh não. Sim. Agora... Tá prostrar em sinal de respeito. Prostrar em sinal de respeito. 1 Samuel, em vários textos de 1 Samuel, 2 Samuel, a gente vê estarravá em Abigail diante de Davi, Saul diante do profeta Samuel, a gente vê muitos estarravá, um emissário do acampamento de Saul ao rei Davi, Mefibosete diante de Davi, Mefibosete, ele se prostra, estarravá também, Absalão diante do rei Davi. A gente vê, por exemplo, Betseba diante do rei Davi também, Natã diante do rei Davi, que era o profeta, tá? Se prostra perante o rei. E ele veio denunciar, né? Veio denunciar o rei Davi, né? Os filhos do profetas diante de Elixá, a sunamita, que é Elixá Elias, né? A sunamita diante de Elias. A gente vê o povo do Egito, Etiópia e Seba diante de Israel, Ruth diante de Boaz, os servos do rei diante de Amã, os príncipes de Judá diante de Davi. Então, a gente, com todas essas, tem muito mais, deixei alguns mais para vocês. Com todos esses exemplos, a gente consegue compreender que também que estarravá é curvar-se com profundo respeito, certo? Diante das autoridades líderes espirituais, e também, incrível que pareça, não foi entendido como adoração. Estranho, né? Agora, aqui hoje a aula vai ser mais curta. A palavra hebraica estarravá também ela é usada para quê? Para expressar respeito pelos mais velhos. E pelos membros mais velhos da família, por exemplo. Gênesis 33:3. Dos 3, aí, versículo 6 e 7. A gente vai ler aqui Jacó se prostrando perante Esaú, com a mesma palavra. Ó, e foi adiante deles e inclinou-se, estarravá, a terra 7 vezes, até que chegou perto do seu irmão. Então as servas se aproximaram com seus filhos e se inclinaram, estarravá. Lia também se aproximou com seus filhos e eles se curvaram, estarravá. E depois José se aproximou com Raquel e eles se curvaram, estarravá. Certo? Também Yehudá, o Judá, foi designado para governar o restante dos seus irmãos. Estarravá. Gênesis 49:8. Tu, Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão, estarravá diante de ti. Moshe também se curvou perante o seu sogro Yitro, Êxodo 18:7, está escrito lá. Moshe saiu ao encontro do seu sogro e se inclinou-se, estarravá e o beijou, e eles perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Vocês estão compreendendo? Porque eu estou repetindo bastante essa palavra, para que vocês não tenham dúvida alguma. Porque não é só um informativo, é um treinamento. Porque vocês não estão só ouvindo, que poderia ser uma pregação, uma palavra, não. Vocês estão ouvindo um ensino. Um ensino, às vezes, ele tem que ser repetindo, apesar que parece ser a mesma coisa, mas vocês têm percebido que a palavra estarravá, ela não é tão simples como a gente pensa.
Até aqui, a gente já ouviu que Estarravá tem a ver com adoração eterna, tem a ver com sacrifício. A Estarravá tem a ver com o quê? Com quando a pessoa se inclina com um sinal de respeito e honra a um emissário do eterno. A gente tem a ver com aquele que se curva perante um rei. Tem a ver também com honra a uma autoridade e também aos irmãos mais velhos ou os mais velhos, porque Moshe se inclina perante Yitro. E Estarravá, ou seja, por que não traduziram adorou? Está? Sempre faço essa pergunta. A palavra Estarravá também ela é expressada para honrar respeito pelas pessoas. Ou, na verdade, corrigindo, ela é usada para expressar respeito pelas pessoas que desejam honrar. Posso dar aqui 2 exemplos só para a gente passar mais para uma outra parte. Gênesis 23, 7 ao 12. Diz que Abraão se levantou e se curvou diante do povo daquela terra, os filhos de Et. Então, Abraão se curvou diante de todo o povo daquela terra. Então, Abraão se levantou e se curvou, Estarravá, diante do povo daquela terra, os filhos de Et. Então, Abraão se curvou, Estarravá, diante do povo daquela terra. Você percebe que Abraão, quando ele foi comprar aquela terra de Macpela para sepultar a Sara, ele se curva, e está escrito Estarravá do mesmo jeito em hebraico, né? 2 vezes. Aquela de Davi também. E Davi, ele diante de Jonatã, e sabe que Jonatã é filho do rei Saul, e eles eram muito amigos, muito amigos. E aí, o que é que faz? Está em 1 Samuel 20, 41, ele vai lá, o moço foi, né, diz que quando o moço se foi, Davi se levantou da banda do sul e prostrando-se com o rosto em terra, inclinou-se 3 vezes, Estarravá, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, mas Davi chorou mais. Então, você percebe que aqui tem a ver mais com um respeito com as pessoas que você deseja honrar, porque os filhos de Et nem eram reis, nem nada, eram talvez só líderes, né, da terra. Aqui, o próprio Jonatã, ele não era rei, ele era o príncipe. Agora, entrando na parte final, hoje vocês vão deitar mais cedo, a palavra hebraica Estarravá é usada para expressar respeito reverente pelo Messias. Mas eu não vou usar, gente, textos da Brit Hadashah, porque, primeiramente, para a gente entender que o Messias que está na Brit Hadashah é o mesmo que está na Tanar, é necessário entender qual é a base ou como o Messias ele é relacionado nos textos, certo? E esses textos que a gente vai ver, que profetizam sobre o Messias, né? E a gente sabe que é o eterno rei ungido, que ele também vai ser reverentemente honrado. Por exemplo, o Salmo 45 não fala apenas de um casamento de um rei de Israel e a sua noiva, mas também fala profeticamente, no Salmo 25, sobre o grande casamento entre o Messias e a sua noiva que ocorrerá no futuro. No versículo 11, há uma exortação para que a noiva se prostre com o rosto em terra diante do marido, como está escrito. Salmo 45, 11. Então o rei desejará sua beleza, prostre-se diante dele, pois ele é o seu Senhor. Certo? E aí não é um salmo que fala de casamento, mas profeticamente fala também sobre o grande casamento entre o Mashiach e a sua noiva. Certo? Qual é que está a tua versão aí, no 11? Que capítulo? 45, Salmo 45, versículo 11. Hã? Não é não? Oh, meu Deus, será que eu errei essa? Ele é o seu Senhor, por isso honre. Isso. Qual é essa? Está dizendo, meu coração feito com palavras boas.
45, 11, tá certo. O rei desejará sua beleza, ele Ah. é seu senhor, por isso honre. É Isso, tá certo. isso, 45, por isso honre. Repete para mim, como é que tá o teu? O rei desejará sua beleza, ele é o seu senhor, por isso honre. Tá. Senhor com E, com esse minuto. Ele é o seu Senhor, por isso honre. Essa versão está encurtada, mas está escrito prostre-se, está escrito estacavala, então aqui está encurtado. Como é que está o teu? Aqui que não tem mesmo, não é? Isso. Posso ler o meu? Pode? Meu está assim. E assim encantará tua beleza, o rei. E sendo ele teu senhor, inclina-te em reverência perante ele. Inclina-se. Essa palavra inclina-se em Inclina-se. reverência é estarravá. E sabe o quê? Esse é um versículo messiânico. Então, o primeiro ponto, a gente compreende que o Messias não vai ser adorado, segundo a Tanar, tá? Salmo 72. Obedece. Tá? Já perdeu, né? Porque estarravá. Olha aqui. 45. Aqui, essa aqui é o 10, versão hebraica. 10. No 72, também fala profeticamente, um Salmo 72 fala profeticamente do futuro governo do Messias. E ele vai governar sobre a terra, e nós sabemos que é a partir do trono de Davi, aonde? Em Jerusalém. No versículo 11 também, do Salmo 72, fala de com todos os reis da terra se curvarão diante dele. Como é que está escrito? Todos os reis se inclinarão diante dele, e todas as nações o servirão. Todos os reis se prostrarão ou se inclinarão. Outra versão diz, e prostrem-se diante dele todos os reis da terra. Sirvam todas as nações. Está cavado. Ali está falando do governo do Messias, do Mashiach. Estou falando para vocês textos messiânicos. Tá? Que falam que os reis se prostrarão diante dele. Não está escrito adorarão. Nós estamos usando a Tanar, tá? Então, dei para vocês dois testemunhos que as escrituras hebraicas prevêem que o Messias seria um objeto desse tipo de honra, de veneração. Isso. Então, honra ou veneração, tá? E como eu vou concluir, hoje a gente termina cedo porque a gente vai próximo, para não cansar você. Não tem mais amanhã, porque esse é o 6º, 7º capítulo, vai falar sobre adoração na Brit Hadashah, e os últimos 2 capítulos é puxado, então eu vou dar uma folga para vocês. Eu estava querendo dar em 2 aulas, mas provavelmente vou dar em uma mesmo. Tá? Eu estou pensando ainda em uma aula bônus. Eu não tenho esse material aqui, mas eu estou pensando em dar uma aula sobre a influência da Trindade dentro do cristianismo. De onde vem. Tá? Os alunos te fazem perguntas. Esses teus alunos fazem Os alunos fazem perguntas? Às vezes. Geralmente, quando está o Rui com a Bel, é mais ativo. Já como é que se diz? Não, a Cirleide é mais calada e, às vezes, também, de vez em quando, o teu pai, ele fala alguma coisa. Gente, vou concluir para vocês, tá? No capítulo 29 de 1 Crônicas, está escrito assim: então disse Davi a toda a congregação. Esse texto é bom. Esse texto é bom. Então disse Davi a toda a congregação: bendizei agora ao Senhor, vosso Deus. Então
toda a congregação bendisse ao Senhor, Deus de seus pais, e se inclinou e se prostrou perante o Senhor e perante o rei. Esse texto aí, gente, que eu estou dando para vocês, é um texto onde eles fazem estarravá perante o Senhor Adonai e perante o rei. 1 Crônicas 29, 10. E agora? A palavra estarravá aqui, como é que ela está sendo usada? O que ela está expressando? Se eles se prostraram, se inclinaram e se prostraram perante o Eterno e perante o Rei, a gente sabe que teve reverência ao Eterno e reverência a Davi. Né? Correto? Então, eles se curvaram diante dos dois, ambos. E não está dizendo que eles adoraram ao Eterno e se prostraram perante Davi. Está dizendo que eles se prostraram e se reverenciaram, ou seja, se prostraram e reverenciaram, ou se inclinaram e se prostraram perante o Eterno e perante Davi. Certo? E não revela, aqui, né? Isso nos ensina que estarravá não revela qual posição de autoridade o povo deu ao Eterno e ao Rei, respectivamente. E se voltarmos ao que discutimos no capítulo anterior, podemos entender de que quando o povo se curvou em reverência diante do rei, que o Eterno havia constituído como um agente, eles estavam reconhecendo aquele que havia dado autoridade a esse rei. Eles se prostraram perante o rei e perante o Eterno, está dizendo aqui. Então, tendo como o pano de fundo, né, da Torá, com suas proibições contra a adoração, de adoração a coisas criadas, em vez do Criador, né, e o reconhecimento desses seres criados, certo? Como divinos, podemos concluir que o povo não considerava o rei Davi como divino e, portanto, não o considerava digno do mesmo reconhecimento e adoração que o grande rei celestial. E também é evidente que essa palavra estarravá não pode se revelar em posição em que posição o povo reconhecia o Eterno nem o rei Davi. Só podemos ter, através desse texto, uma conclusão lógica, que eles reconheceram o Eterno, certo? Em seus corações como o único Deus, Elohim verdadeiro, que está sozinho na posição mais elevada, muito mais acima de toda a criação, e eles reconhecem Davi como rei. E é inconcebível, totalmente concebível e impossível de que eles estivessem olhando para Davi como o Altíssimo. E isso mesmo também se aplica ao filho de Davi, o Messias. Simples assim. E a gente consegue concluir aqui com vocês, né, que estarravá não representa ou não expressa reconhecimento de uma divindade. Ponto. De um ser divino, de uma natureza divina. Mas é um sinal externo de um reconhecimento interno de pessoas que têm autoridade e dignidade. Seja o próprio Eterno, ou seus emissários celestiais, ou seus agentes, ou humanos delegados, e pessoas que sejam dignos de honra. Ok? Então, com isso eu concluo, vou fortalecer, que foi importante essa aula para vocês, porque vocês entenderam a palavra estarravá. Nunca mais vai sair da cabeça de vocês. É legal entender as palavras no original. Certo? E na semana que vem eu vou falar de estarravá. Tá? Na verdade, como é que estarravá foi traduzida, foi traduzida na língua grega. Como é que eles criaram essa tradução? Como é que é usada essa tradução na tradução, como é usada na língua grega ou na tradução grega das Sagradas
escrituras apostólicas, porque são sagradas também. A única diferença é que lá foi, posso dizer que houve muitas falhas, erros, né? Infelizmente, alguns de maneira proposital, outros não, mas quem pode julgar é o Eterno, certo? E nós vamos ver isso, e guardem no coração de vocês essa aula. Na semana que vem vai fazer muito sentido, e a gente está caminhando já para uma parte um pouquinho mais profundinha. Tá? Parou, achei? Pronto. Eu terminei bem cedo a minha aula hoje. Tá não? O meu relógio são 21h30. 21h30. Ok? Ok. Termina a gravação.